Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma orientação do estágio no formato ensino profissional. Aqui quem está falando é Cíntia Rúpolo, sou orientadora dos polos de Jundiaí e do polo de Cajamar, do polo de Jundiaí e Cajamar. E hoje trouxe então mais uma orientação sobre o estágio híbrido ensino profissional, certo? Primeiro, lembrando que o ensino é indicado aí para os cursos de licenciatura e o profissional para o pessoal de bacharelado, ok? Então, primeira orientação aí do nosso vídeo. Bom, e também trouxe aí uma orientação que é extremamente importante. Dentro aí dos cursos, dos diversos cursos que o estágio é uma disciplina obrigatória, nós temos, então, que se atentar que, nesse novo formato de estágio que a Uninter liberou, muitos alunos não estão habituados a essas pequenas mudanças que tem que se fazer, vocês têm que fazer aí no trabalho de vocês, no estágio de vocês, Primeira delas, vocês terão que escolher no mínimo 2 formatos para estar realizando, Então, conforme eu já disse em algumas aulas e também em alguns vídeos aqui no YouTube, o que eu indico, tá? Que vocês façam aí um revezamento entre o estágio híbrido de extensão e o estágio híbrido de ensino profissional, ok? Caso vocês tenham interesse também de fazer o de iniciação científica, tem um vídeo aqui no canal falando especificamente dele, como também tem falando somente do de extensão, e agora chegou a vez da parte do ensino, mas para que vocês saibam que dentro do contexto de liberação de estágio de vocês terão que fazer no mínimo 2 formatos, tá? Então, no caso dessa aluna que eu estou simulando, ela tem 5 estágios e o que eu indico é que ela faça o de extensão para diferentes contextos e os outros, que é educação infantil, fundamental, médio, escolar, que ela faça aí dentro do formato de ensino, tá? Uma vez que provavelmente essa aluna ela está finalizando o curso, ela já deve ter aí alguma escola que ela tem uma vivência. Então fica muito mais fácil, tá? Então fiquem tranquilos que essa orientação aqui ela é focada no que tem que ser feito. Certo, pessoal? Então, vamos entrar aqui, no estágio supervisionado da educação infantil. Entramos aqui no primeiro. Ele vai dar uma pensadinha, normal. E aí, a gente vai achar, estágio híbrido. E eu vou estar falando do estágio híbrido no formato de ensino. Então, automaticamente, nós temos que clicar aqui no estágio supervisionado de ensino e ver o que ele abre pra gente, tá? Primeira coisa que ele abriu foi o manual, depois ele traz carta de apresentação e planilha de carga horária e ficha de frequência. Primeira coisa que todos vocês têm que fazer assim que começam a disciplina de estágio, fazer a leitura do manual, tá? A leitura do manual, ela é imprescindível para o bom desenvolvimento do estágio de vocês, tá? Sem essa leitura de manual, não tem como realizar não tem como a gente começar a fazer o estágio, tá, pessoal? Então, primeira coisa, leitura do manual, certo? Fez a leitura do manual na íntegra, fez anotações, assistiu aqui a minha aula, tem dúvidas? Aí sim me procura que eu vou estar à disposição. Fora isso, toda semana eu faço uma aula de tirar dúvidas aqui no canal. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana eu abro plantão de tirar dúvida específico para o pessoal que tem estágio. Então, se você já é inscrito no canal, você já vai receber de primeiro assim que eu estiver online, tá bom? Então, não percam aí essas oportunidades para que a gente possa se ajudar, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a leitura, lembrando que eu não faço a leitura na íntegra, tá? Exatamente porque a leitura tem que ser feita por vocês. O que eu faço aqui é mais a parte estrutural do trabalho, certo? Então, eu vou estar mostrando os caminhos que você terá que percorrer
para que a sua caminhada seja um pouco mais leve. Mas a leitura do manual na íntegra, ela é de responsabilidade do aluno, certo? Então, por isso que eu nem trago aqui nos vídeos, por quê? Porque o aluno, ele tem toda essa estrutura, né? Esse vídeo explicando sobre os pontos importantes, e se a gente fosse ficar parando para explicar cada ponto do manual, esse vídeo teria aí 1 hora no mínimo. Tá? Então, por isso que aqui é bem focado mesmo no que você terá que fazer para se dar bem na disciplina de estágio, certo? Então, vamos lá. Sumário, tá? Que ele vai passar aqui tudo que apresenta esse trabalho. Depois, temos aqui a apresentação. Aí, vamos descer. Formatos para o desenvolvimento do estágio, ele vai explicar, né? Ó, o de ensino para as licenciaturas. Tá? Base legal, ele vai trazer para vocês também, as dimensões de estágio, tudo isso aqui vocês terão que ler, tá? Etapas, que estão as possibilidades 1, 2, 3 e possibilidade 4, e aí então nós vamos entrar efetivamente no que é importante, explicando o estágio de ensino para as licenciaturas, ok? Então, o estudante dos cursos de licenciatura realizará seus estágios supervisionado tanto por um profissional do Centro Universitário Internacional da Uninter, quanto da escola ou da instituição onde realizará o estágio em diferentes contextos. Em todos os seus estágios, vivenciará o ambiente educacional da escola ou da instituição de diferentes contextos com o público de diversas etapas da área de educação. Por meio da observação, participação, então, por meio de observação, participação, produção e aplicação de plano de aula, obterá evidências e aprendizagens, articulando o seu conhecimento acadêmico com a prática vivida, o que contribui para a sua formação profissional docente, certo? Para a realização do estágio supervisionado, é imprescindível observar todos os momentos a seguir indicados. Primeira coisa, procurar um local, tá? Para que vocês possam estar fazendo o estágio de vocês. Se vocês já trabalham na área, dê preferência para o local na qual vocês trabalham. Se vocês não trabalham na área, temos aí o setor municipal, tá? Temos aí o setor privado, que vocês podem estar entrando em contato, explicando que vocês precisam de fazer esse estágio, e aí dizendo que nós, né, não indicamos que você, aluno, vá fazer o estágio presencial, tá? Porque o estágio híbrido, ele dá essa possibilidade que você faça um acompanhamento desse estágio totalmente online, tá? Então, fiquem tranquilos que não estamos impondo que vocês se arrisquem fazendo presencialmente, pelo contrário, aqui nós estamos trazendo ferramentas para que você possa realizar o seu estágio de forma 100% online, tá? Então, a primeira coisa que vocês deverão fazer é a carta de apresentação. Esse é o primeiro passo para o pessoal que vai fazer aí do de ensino, tá? Então, para desenvolver o estágio no formato ensino, é apresentar-se para uma escola ou uma instituição de diferentes contextos, que é chamada de unidade concedente, a qual vai recebê-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento do estágio. Para tanto, você deve levar uma carta de apresentação, documento que inicia a disciplina de estágio supervisionado. Nesse documento, além de apresentarmos você, repassamos orientações acerca das suas atividades para que a aprendizagem e o compromisso de todos estejam presentes durante essa nova etapa de sua formação, tá? Aí ele fala aqui, ó, você pode encontrar o modelo de carta de apresentação no anexo 1, ou pode vir aqui, ó, a carta de apresentação, clica em carta de apresentação e aí ele já vai trazer para você essa carta de apresentação, que ela deve ser devidamente preenchida. Então, vocês farão aqui o download dela e vão preencher aqui bonitinho, tá? Então, vocês vão lá, ó, o nome, tá? O curso da área, CNPJ, então tudo bonitinho.
a quantidade de horas que você terá que realizar. Eu já vou chegar lá, tá, pessoal, com essa parte de quantidade de horas, porque a quantidade de horas e o que você fará em cada uma delas tá no manual, tá? Então, por isso que é extremamente importante a leitura desse manual. Então, vamos lá. Você deve imprimir a carta de apresentação. Então, vem aqui, baixa essa carta, vamos lá, faz o download da carta, né? E vamos lá. Imprimir a carta que já está assinada pela coordenação do curso. Então, é uma carta que já veio assinada pela coordenação do curso. Vamos lá, vamos lá. Ó, bonitinho aqui, então ele já tem esse formato. E preencher os seus dados de acordo com os dados da matrícula, RU e tudo mais. Identificando em qual estágio você está matriculado. Então, você terá que identificar que é um estágio no formato de ensino, tá? A carta de apresentação pode ser entregue presencialmente na unidade concedente, que é onde você vai fazer o seu estágio, atendendo ao disposto na portaria do MEC, número 544, do dia 16 de junho de 2020. Na nota técnica conjunta, ele fala do número 17/12 de 2020 e no parecer número 5, do dia 28 de abril. Importante. Ainda que o estágio supervisionado seja realizado em grupo, a carta de apresentação deve ser individual, certo? Então, observação, a carta de apresentação não é postada no sistema, mas comprovada para a unidade concedente à matrícula do estudante. Dá respaldo legal e estabelece a primeira comunicação entre o Centro Universitário Internacional Uninter e a unidade concedente, que é a escola ou o local que você vai estar fazendo esse estágio, certo? Após o aceite da unidade concedente em receber o estudante e supervisioná-lo, inicia-se o processo de realização da sequência dos demais momentos de estágio supervisionado. Então, a carta de apresentação é extremamente importante, porque é ela que vai fazer esse vínculo entre o Uninter e a unidade concedente. Porém, ela não é postada aqui no AVO em momento nenhum, certo? Segundo momento, que é o momento do termo de compromisso, ok? O termo de compromisso, então, ele é preenchido a partir dos dados do sistema. Então, ó, o termo de compromisso, vocês vão vir aqui em trabalhos, entrega do termo de compromisso, entregar, e aí sim colocar, ó, os seus dados, os dados da unidade concedente e o que vocês estarão aí, as informações sobre o estágio. Tem que ser preenchida de acordo com o formato que vocês escolheram realizar, tá? Então, ó, após o preenchimento dos dados no ato da matrícula, o estudante é responsável direto pelas informações. Aconselhamos que você confira os dados antes de iniciar o procedimento e tal, que ele traz aqui no termo de compromisso, que é exatamente o mesmo termo que eu trouxe aqui para vocês. Antes de preencher, vocês terão que informar, vocês terão que colocar as informações, tá? Sobre carga horária. Então, ó, carga horária. Insira a carga horária de acordo com a planilha de carga horária por modalidade de estágio. Unidade concedente. Essa planilha, ela fica aqui também, tá, pessoal? Então, eu gosto sempre de mostrar tudo para que vocês possam estar aqui, ó. Então, ensino, planilha de carga horária e ficha de frequência. Então, essa planilha aqui, ela é um pouquinho confusa, mas ela é necessária, tá? Porque aqui você vai ter o seu curso, tá? Tudo bonitinho, mas já podemos dizer que a ficha de frequência, ela já traz para vocês algumas informações, tá? Então, ó, vocês terão que fazer 100 horas, tá? Dessas 100 horas, vocês terão que dividir aí 10 horas para videoaulas e fóruns, 5 horas para o plano de ação, 7 horas para pesquisa em bases de dados, 20 horas para a produção de material e produção conceitual 30 horas. As linhas a seguir são para registrar as 20 horas de observação participativa e 8 horas de atuação prática. Então, essa ficha de frequência que já está disponibilizada aqui para vocês dentro do estágio supervisionado, ela já vem com essas informações também, tá? E aí é só vocês depois preencherem certinho, bonitinho. Mas sigam, ó, baixem essa ficha. Aqui, ó, façam um download dessa ficha e preencham conforme a orientação, tá? Então, ela tem que ter a carga horária, a unidade concedente, o endereço, a inscrição do CNPJ da instituição
na qual vocês vão realizar o estágio, tá? Ó, supervisor do estágio é o nome do profissional da escola estagiada, tá? E também o nome da professora Gisele, que é a nossa coordenadora da parte de estágio, tá? Descrição das atividades. Descrever brevemente as atividades que executará em campo no estágio. As atividades devem ter relação com a temática do estágio. Educação infantil, educação fundamental, tudo bonitinho. Então, ele traz também aqui, ó, uma forma na qual vocês podem colocar. Então, ele fala aqui que na descrição da atividade, destinada ao preenchimento das atividades a serem desenvolvidas em campo de estágio, conforme o formato escolhido. É imprescindível informar o formato escolhido, que é o ensino, e as atividades efetivamente realizadas em seu estágio, como observação das aulas, levantamento dos dados, elaboração do plano e assim por diante, tá? Então, depois disso, vocês terão que ir lá, gerar a ficha e levar até o seu supervisor da escola concedente para que ele assine e bata o carimbo da escola. Em até 5 dias, vocês podem estar postando essa ficha lá em trabalhos, tá? Se passar de 5 dias, todo esse processo tem que ser feito novamente, tá, pessoal? Então, prestem atenção que gerou a ficha, 5 dias para postar. Postou, 2 dias eles retornam para saber se foi diferido ou não, tá? Então, primeiro passo, carta de apresentação. Segundo passo, então, termo de compromisso. Agora nós vamos falar sobre o nosso plano de aula. Vamos descer lá, plano de aula. O plano de aula é um documento no qual são apresentadas as atividades a serem desenvolvidas durante o período do estágio híbrido, no formato ensino. Para a postagem, é imprescindível verificar em qual turma o estudante está matriculado, pois a partir da turma que configura essa possibilidade de postagem. O plano pode ser postado individualmente ou, em caso de realização em grupo, deve ser acrescentado o nome RU de todos os participantes. Quando realizado em grupo, apenas um dos membros do grupo deve realizar a postagem do plano de aula, que aqui é junto com a ficha de frequência, tá? Então, a ficha de frequência, que é aquilo que eu mostrei para vocês, tá? Ficha de frequência é essa daqui, ó. Termo da ficha de frequência, onde vocês vão estar postando a ficha de frequência de vocês. E uma informação importante, a etapa 2 só libera quando a etapa 1 é concluída, e assim sucessivamente, tá? Então, ficha de frequência, tá? Vocês terão que fazer conforme eu já mostrei para vocês aqui, tá? Bonitinho. E aí, então, o nosso produção conceitual. A produção conceitual é a terceira etapa do trabalho de vocês, tá? Então, ela é o quê? O formato a produção conceitual pode ser desenvolvida em grupo de até 4, desde que todos estejam inscritos na mesma oferta. Então, todos no mesma etapa do curso, tá? A produção conceitual é resultado de um conjunto de fatores vivenciados, como estudo, pesquisa e produção escrita, relacionadas a experiências adquiridas com as atividades em campo. Na produção conceitual são apresentados os aprendizados em uma estrutura acadêmica científica, contribuindo para a formação profissional. Então, obrigatoriamente, deverá ter a sua produção conceitual, capa, sumário, introdução de 1 a 2 páginas, desenvolvimento de 10 a 15 páginas, considerações finais de 1 a 2 páginas e as referências, tá? É importante que será considerado cópia tudo que for semelhança com mais de 30% do texto, então prestem bastante atenção nas cópias, tá, pessoal? E aqui a parte dos anexos que ele já traz para vocês. Modelos de carta de apresentação, anexo 2, termo de compromisso, como terão que preencher e aonde. Depois, a orientação para a elaboração do plano de aula, tudo bonitinho, conforme tem que ser, certo? Depois, anexo 4, orientação para a elaboração da produção conceitual, ó, introdução, ele explica, tudo bonitinho, tá, pessoal? Façam uma leitura, imprimam se caso precisarem, certo? Porque ele traz todas as informações que vocês vão precisar, certo? E aqui, ó, ficha técnica, caso enfim, ele traz todos os documentos que vocês vão precisar para realizar o estágio de vocês. Feito isso,
terão que fazer a postagem desse relatório de estágio diferido perfeito, tá? Uma outra coisinha que vocês também podem estar pedindo a dispensa do estágio, certo? E aí vocês têm que vir aqui em roteiro de estudo, entrar aqui, ó, em dispensa de estágio por tempo de experiência, critério para dispensa de estágio, abrir aqui o PDF e ver o que precisa, tá? Se você se encaixar com os critérios que apresenta dentro dessa disciplina, vocês podem pedir essa dispensa sem problema algum, certo, pessoal? Então, do formato ensino também é bem tranquilo, ok? Eu trouxe aí a parte estrutural para que vocês entendam como funciona, mas já sabem, qualquer dúvida, me procurem no polo de vocês. Pessoal de Cajamar e pessoal de Jundiaí sabem todos os meus contatos. Tô aí no polo de segunda a sexta, das 18h30 às 22h. Então, meus canais já sabem, YouTube, WhatsApp, e-mail, telefone, o que vocês precisarem. Certinho, pessoal? Então, dúvidas, podem me procurar, podem me trazer, ok? E é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima orientação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada!